Para comentar os resultados do balanço desse segundo trimestre, a gente tem a honra de receber Jerome Cadier, CEO da Latam, aqui nos nossos estúdios. Jerome, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Jerome, a gente trouxe para você resultados bastante relevantes. A gente, mesmo diante de um cenário em que o QAV, que a gente sabe quanto representa dos custos de qualquer companhia aérea aqui no Brasil, teve um impacto bastante significativo por causa da guerra. Eu queria entender exatamente essa discrepância entre um anúncio, por exemplo, de investimentos aqui no mercado brasileiro, resultados que foram bem interpretados, bem recebidos pelo mercado, mesmo num cenário de incremento, principalmente do ponto de vista de custos. A companhia aérea sempre tem que trabalhar com muita antecipação. A decisão, por exemplo, do investimento na frota do E2, da Embraer, ela foi tomada há mais de um ano atrás. E desde fevereiro a gente enfrenta uma situação muito complexa do combustível. Só no segundo trimestre, esse aumento do custo de combustível representou 800 milhões de dólares a mais de custo operacional da empresa em função da guerra. Então, o que a gente tem que buscar nesse momento é um ajuste de capacidade, entender o que você pode mudar, mas principalmente tentar repassar a parte desse aumento para o preço. E isso que a gente vê foi um bom trimestre da Latam em função disso. A nossa capacidade em função do produto que a gente está oferecendo, em função da fidelidade do nosso cliente, muita gente querendo voar Latam, mesmo com os preços mais altos que todas as companhias aéreas estão tendo que praticar. Então, o bom resultado do trimestre veio muito em função dessa capacidade de repassar parte desse aumento, não todo, mas parte desse aumento na tarifa. A gente sabe que a operação ela é dolarizada, Os custos de qualquer companhia aérea que opera aqui no Brasil são dolarizados, apesar das receitas serem real. E eu queria entender se esse movimento também de uma valorização do real frente ao dólar a gente consegue mensurar também nas linhas de balanço de vocês. No caso da Latam especificamente, pela operação da Latam ser muito focada em rotas internacionais e também na operação cargueira, uma parte importante da nossa receita ela é em dólar. Então a Latam, o grupo Latam tem quase um hedge natural entre receitas e custos no que diz respeito à moeda. É óbvio que flutuações de curto prazo acabam impactando, mas de maneira geral a gente está bem defendido. Então não necessariamente nos preocupa tanto quando tem alguma flutuação na moeda em função da nossa composição de receitas e custos. Mesmo no cenário de tanta volatilidade, tanto do petróleo quanto do câmbio, Jerome, porque a gente tem um cenário evidentemente geopolítico bastante adverso? O que mais impactou a gente foi principalmente o combustível. Como naturalmente aqui no Brasil, o custo de combustível é em torno de 30% da massa de custos da companhia. Esse 30% passou a mais de 40%, 45% durante esse trimestre, em função desse aumento. A gente hoje, mesmo aqui no Brasil, está pagando hoje 50% a mais do que a gente pagava no começo do ano. Lembrando que não teve nenhuma política para não repassar esse aumento, O aumento global foi repassado integralmente para as companhias aéreas brasileiras. Para pensar nessa estratégia de vocês com essas compras dessas aeronaves da Embraer, os E2-195, eu queria entender exatamente essa perspectiva de algum tipo de incremento também na oferta de voos aqui no Brasil, até mesmo para mitigar possíveis aumentos, incrementos muito significativos dos preços. Faz sentido exatamente essa estratégia para a empresa? Que tipo de projeção a gente consegue fazer em relação também ao início das operações dessas aeronaves? A Latam, quando a gente compara com a operação antes da pandemia, aqui no Brasil operava 44 destinos. A gente no começo desse ano já estava operando 60. Você mencionou 67 agora com a entrada dos E2 na nossa frota. Então, claramente a gente via a aeronave da Embraer como um complemento à nossa capacidade de atender cidades, já que é uma aeronave com menos assentos, consegue atingir mercados menores, mas sempre conectando esses mercados menores aos grandes hubs, por exemplo, de Guarulhos. Então, isso faz com que a oferta de voos diretos seja muito maior. É natural que essa capacidade adicional, ela dispute um cliente e, com isso, você não necessariamente consegue repassar tanto o preço. Mas a estratégia de longo prazo da companhia é sempre buscar mercados que necessitam de mais oferta. Então, se você olhar as 4 bases novas que a gente abre, são muito bases de tráfego corporativo, tráfego de negócios, tanto de óleo e gás quanto do agro, conectados agora ao hub de Guarulhos e dali para mais de 30 destinos internacionais. Então, você consegue potencializar não só
o tráfego doméstico, mas também você consegue encher melhor os voos internacionais. Então, tem uma lógica de construção de rede de longo prazo, independente do que está acontecendo no curto prazo com combustível. Muito interessante esse ponto que você traz, principalmente sobre a questão logística, Jerome, porque a gente tem hoje uma afronta a todos os ditames que envolvem exatamente as relações multilaterais. Queria entender se essa perspectiva também de economias mais fechadas, de um crescimento do protecionismo, também é uma preocupação para a Latam hoje. Não chega a ser uma preocupação, porque o tráfego de passageiros, seja a negócios ou a turismo, continua bastante forte, independente das relações diplomáticas não necessariamente estarem no seu melhor momento, né? A gente vê, por exemplo, a demanda de e para a Argentina muito forte nesse momento. Estados Unidos, a mesma coisa. A gente tem sentido uma demanda muito forte para a Europa também. Então, a gente acaba tendo uma demanda que não necessariamente responde a discussões diplomáticas como a gente vê acontecendo nesse momento. Jerome, a gente teve um anúncio em decorrência exatamente da guerra e dos impactos para os negócios das companhias aéreas, das linhas de crédito ofertadas no âmbito também do Fundo Nacional de Aviação Civil, de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para cada companhia aérea. Eu queria entender se esse montante e, evidentemente, todos os ditames que tangem a juro, etc., seriam suficientes para mitigar esses impactos sobre os quais você falava agora há pouco. Primeiro, tem que reconhecer o esforço que foi feito pelo Ministério da Fazenda, pelo BNDES e pelo Ministério de Portos e Aeroportos, uma discussão de muitos anos de utilização do Fundo Nacional da Aviação Civil. A gente discutiu isso durante muitos anos, no seu momento mais crítico, que foi durante a pandemia. Infelizmente, ele não foi disponibilizado para as companhias, mas agora a gente tem uma ajuda que o BNDES mesmo chama de capital de giro. É uma ajuda pontual em função da crise do combustível, para que a gente continue com resultados sustentáveis e não volte a enfrentar a situação que a gente enfrentou durante a pandemia, quando as 3 empresas brasileiras entraram em recuperação judicial. Então, é uma ajuda a navegar um momento bastante turbulento. Isso garante que a gente continue colocando oferta, que a gente continue operando e continue conectando o Brasil internamente e para fora. Então, eu acho que faz diferença sim, principalmente porque esse fundo de aviação civil, ele é constituído desde 2012 e nunca tinha sido utilizado em prol da aviação, mas ele foi desenhado para isso. Então, finalmente, a gente tem o fundo sendo utilizado para o seu motivo, a sua razão original. Jerome, a gente sabe dos desafios de se operar aqui no Brasil. Você já mencionou os custos de leasing, já mencionou o ambiente tributário. A gente tem uma tendência à judicialização muito significativa aqui no Brasil, uma participação muito significativa. Eu queria até que você elencasse esse número, se eu não estiver enganado, mais de 90%? 95%. Eu não estou enganado. Eu queria entender exatamente o quanto esse balanço de riscos, evidentemente, ele dialoga com as oportunidades no mercado brasileiro e sobre essa demanda crescente, inclusive com ampliação, por exemplo, para aeroportos, para hubs menos significativos, né, de tamanhos menores. O Brasil é um mercado grande, mas poderia ser muito maior. Então, hoje, a gente tem 0,5 viagens por habitante por ano aqui no Brasil. É um número muito pequeno se comparado com o Chile. O Chile é o dobro. A Europa e os Estados Unidos são 5, 6 vezes mais viagens. Ou seja, a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, mas só 20 milhões desses 200 milhões efetivamente usam transporte aéreo. É muito pouco. A pergunta é por quê? O preço ainda é alto. E o preço é alto não porque as companhias estão ganhando muito dinheiro. As 3 companhias tiveram recuperação judicial há pouco tempo atrás. O fato é que o preço é alto porque o custo é alto. A gente tem aqui o combustível mais caro do mundo. A gente tem, como você mencionou, a maior judicialização do mundo. 3% dos passageiros no Brasil, 95% das ações na justiça aqui no Brasil. E isso apesar de que você olha os índices de pontualidade, cancelamento, perda ou extravio, né, de bagagem, são os melhores índices das companhias brasileiras comparados com os Estados Unidos, com onde você quiser. Então, não é que as companhias operam mal, mas o ambiente é muito judicializado. Quando você olha também a carga tributária que vai vir com a reforma, nos preocupa muito, porque a gente hoje é tributado de forma bastante paralela em todos os países. A reforma tributária, infelizmente, vai triplicar a incidência de impostos na aviação, na passagem aérea. Então, o que vai acontecer é que você continua tendo um custo de operação alto, que faz com que a tarifa seja alta, o preço seja alto, menos gente voa. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. A gente precisa encontrar a forma de ser mais eficiente.
E a gente está falando não só de impostos ou de judicialização, mas também tarifas aeroportuárias, tarifas de navegação, mencionei o combustível. Como é que a gente faz com que mais gente viaje? Porque na medida em que mais gente viaja, mais gente vai consumir, mais gente vai ficar no hotel, no restaurante, a gente vai ter mais turistas no Brasil e isso vai alimentar a economia. A mentalidade de taxar muito a passagem seca todo o resto da cadeia. Ao invés de você deixar pessoas viajarem, para que a economia como um todo se beneficie disso. Então, acho que a gente precisa ter um plano de mais longo prazo e entender que não adianta taxar a passagem em si, mas pensar na cadeia como um todo e como a gente estimula que mais turistas venham no Brasil. Não é possível que mais gente vá para Buenos Aires do que gente venha para o Brasil. O Brasil é muito mais interessante, tem um potencial turístico maravilhoso e, infelizmente, se viaja pouco. Pois é, né, Jerome? Você já mencionou que o Brasil poderia dobrar o mercado aéreo em 2 meses, saindo desse meio viagem por habitante. Eu queria entender, 29% da receita de vocês, de passageiros, já vem de produtos premium, 67% de clientes do Latam Pass. Então, dobrar esse mercado exigiria acessar mais clientes, como você disse. E nesse cenário, você menciona também esses desafios que tangem a reforma tributária. Realmente, como chegar, como atingir, então, esse incremento do número de passageiros no Brasil? Eu acho que a gente, quando fala de um plano de longo prazo, a gente precisa parar para pensar o que a gente quer ao longo de 5, 10 anos. As decisões da aviação, elas não são decisões de curto prazo. A gente toma a decisão de entrar ou não entrar numa frota, comprar ou não comprar uma aeronave, às vezes com 5, 10 anos de antecedência. Então, na medida em que a gente não sabe como é que o futuro vai ser, a gente acaba sendo mais conservador, a gente acaba não investindo tanto, não colocando tanta capacidade ou exigindo mais retorno dos investimentos que a gente faz pelo grau de incerteza. Como é que a gente baixa isso? Como é que a gente dá mais segurança regulatória? Como é que a gente baixa o custo de operação para que a gente opere com preços mais baixos? Isso vai fazer com que o mercado se desenvolva muito mais. Tem muita gente que fala assim, não, são poucas empresas no Brasil. O Brasil é um dos mercados mais abertos para a aviação. Não tem mais empresa, porque as 3 que operam aqui já operam no mercado bastante disputado e com perspectivas de crescimento limitado. Vamos aumentar esse mercado, que venham mais empresas para o Brasil, mas com perspectiva de crescimento. É isso que a gente tem que mudar. Eu cito um exemplo, se a gente olhar os últimos 20 anos, quantas vezes a gente mudou a direção, por exemplo, do ministro do Turismo? Qual é o plano de longo prazo que o Brasil tem para desenvolver o turismo, para a promoção do turismo? E aí não toca só a aviação, né? Estamos falando, por exemplo, de construção de resorts, de garantir que a gente tem uma infraestrutura e uma segurança nos principais pontos turísticos do país, para que mais turistas venham para cá. A gente fala de 7, 8 milhões de turistas ano, é muito pouco para o nosso potencial. Então, eu acho que a gente precisa parar, ter uma aspiração muito maior para esse país, olhar para frente, mas aí ter um plano de longo prazo e não ficar lidando sempre com coisas muito de curto prazo. Por exemplo, continuamos, Irajá, discutindo se a gente pode cobrar a bagagem separado da passagem. Isso já é uma discussão encerrada há décadas no mundo inteiro, mas aqui sempre a ameaça de pode cobrar, não pode cobrar separado. Uma empresa que está analisando vir para o Brasil, você acha que ela tem a segurança de montar um plano de negócios, mas sem saber se vai poder cobrar separado ou não? Toma a decisão de não vir. Então a gente precisa parar com isso, olhar no longo prazo e se propor a duplicar o número. A gente tem um recorde no ano passado, foi o recorde de passageiros transportados em 2025. Provavelmente em 26 vai ser até um pouco melhor. Mas se a gente olhar, esse número é parecido com o que a gente transportava há 12, 15 anos atrás. Ou seja, a gente está comemorando, mas olhando para trás, a gente tem um espaço enorme que a gente devia aspirar a crescer para chegar a 200 milhões de passageiros e não 120. Jerome, é relevante esse ponto que você traz, principalmente sobre esse ambiente de insegurança jurídica no país. Você classificaria esse ou o sistema tributário como um dos principais entraves para que não haja esse interesse por parte de novas empresas de ingressar de forma definitiva no mercado brasileiro? Eu acho que são 2 pontos. A insegurança jurídica é muito grande e isso faz sim com que as pessoas olhem para o Brasil como um mercado arriscado. Mas a ineficiência da operação aqui no Brasil, como eu falei, com preço de combustível, com demandas trabalhistas, demandas cíveis, com a questão de custos aeroportuários, tarifas de navegação, ou seja, todo o ambiente de custo é extremamente alto. Há pouco tempo, o governo falou de se criar um mercado sul-americano ou começar pelo Mercosul, mercado aberto para as companhias aéreas. Eu acho isso ótimo.
desde que as regras de concorrência sejam as mesmas. Não adianta uma empresa argentina poder operar no Brasil com as regras argentinas, que são muito mais flexíveis e muito mais eficientes do que as regras brasileiras. Venham competir no Brasil com as mesmas regras brasileiras, ou vamos harmonizar as regras do Mercosul inteiro, para que essas regras sejam iguais para uma companhia argentina operando no Brasil ou uma companhia brasileira operando na Argentina. Criar esses mercados é muito bom, mas o grande entrave são as regras. A gente tem que trabalhar no custo, na eficiência e na estabilidade regulatória. Essas são as duas coisas que precisam ser resolvidas para que o Brasil, mais do que duplique o volume de passageiros, e tem demanda para isso. O Brasil tem necessidade de conectividade aérea. Os outros meios de transporte não são tão eficientes. O país é gigante. A gente precisa de companhias aéreas fortes e com aspiração de crescer muito mais do que 5%, 6% ao ano. A gente queria poder crescer 20% ao ano. E o Brasil pode. Jerome, antes de a gente entrar no ar, a gente estava comentando sobre a última vez que conversamos, se não me engano, foi durante a COP30, né, que você esteve presente em Belém. Eu queria entender exatamente, a partir das discussões que foram tomadas, né, foram dadas no âmbito da cúpula do clima, o que a gente pode aplicar exatamente para desenvolvimentos do setor, principalmente pensando nessa consolidação tanto de negócios mais verdes, quanto dessa posição do Brasil nessas discussões? Acho que o Brasil tem um potencial enorme para a produção do que é a solução de longo prazo hoje que a gente enxerga para uma aviação mais verde, que é o combustível sustentável, o SAF que a gente chama. Esse combustível sustentável, ele pode ser produzido de forma muito, muito eficiente aqui no Brasil, até pela nossa experiência com o etanol, né? Então, a gente pode ser a matriz para o mundo inteiro, não só para as companhias brasileiras. Mas para isso a gente de novo volta na questão regulatória. A partir do 1º de janeiro do ano que vem, a gente precisa consumir um volume de SAF, que não é produzido em nenhum lugar aqui no Brasil hoje. Não tem uma gota de SAF sendo produzido hoje. Mas daqui a alguns meses eu vou ser exigido que parte do que eu consumo seja SAF. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar SAF. Hoje o preço do SAF é 3 vezes mais alto do que o preço do combustível. Então quando a gente fala de custo e eficiência, o que vai acontecer a partir do ano que vem é que o meu custo vai aumentar com o combustível. A gente precisa ter um caminho para o SAF para aproveitar a capacidade de produção que o Brasil tem, capacidade de produzir volumes grandes a custos competitivos, não só para as companhias brasileiras poderem ser mais verdes, mas eventualmente exportar isso para o mundo inteiro. Mas para isso a gente precisa de uma regulação mais definida do que ela está hoje. Talvez a gente não consiga no curto prazo ter a produção de SAF adequada à demanda que a gente tem. Mas, por outro lado, então, o que a gente faz com as emissões? A gente precisa compensar as emissões. Mesmo esse mecanismo de compensação de emissões também está sendo discutido. E está sendo discutido mundialmente porque os países têm posições diferentes sobre quanto e como cada companhia deveria compensar. Mas o Brasil tem um papel enorme para jogar, por isso que a gente quis participar da COP e a gente quer ser um ator para ajudar essa discussão a se materializar. Ela ainda não está clara e a gente está indo para um mundo que está ainda mais confuso em função do que está acontecendo no combustível fóssil agora. Mas eu acho que reforça a necessidade da gente ter uma independência em relação ao petróleo. E o SAF é isso. Então, eu acho que a gente tem uma avenida enorme num mundo muito turbulento no momento atual. Você falou sobre duas coisas que são relevantes. Tanto o mercado de SAF, e eu queria entender exatamente quais seriam essas perspectivas do ponto de vista regulatório de se incrementar a produção aqui no Brasil, inclusive mitigar um dos maiores custos de qualquer companhia aérea que envolve exatamente o QAV, mas também entender exatamente sobre esse segundo aspecto que você traz, a regulamentação do mercado de carbono. Eu queria entender a que pé que a gente está nessas discussões, principalmente do ponto de vista legislativo, Jerome. A gente tem, sobre a regulamentação do carbono, a gente tem duas discussões. Tem uma discussão para voos internacionais, tem uma discussão para voos domésticos. E cada país tem encontrado um caminho diferente para harmonizar ou não essas duas regulamentações. O fato é que a brasileira ainda avançou pouco. A gente tem projetos, por exemplo, na Colômbia, que compensam parte das emissões da Latam como um todo, mas a gente não tem um projeto equivalente no Brasil. A gente tem vontade de investir em projetos assim, mas esses projetos precisam ter a garantia e o reconhecimento que realmente aquele investimento está sendo utilizado da forma correta. Então, eu acho que o grande entrave aqui está sendo avançar com projetos que são reconhecidamente projetos que estão contribuindo com a compensação das emissões, por exemplo, de uma companhia aérea. A gente ainda não tem. E é louco eu ter na Colômbia e não ter no Brasil, com o nosso potencial. Então,
Então, aqui a gente precisa avançar na regulamentação desses projetos. Quando a gente fala do SAF, mais do que mandatos, que a gente chama, mais do que obrigar companhias aéreas a consumir um percentual do que elas consomem de combustível vindo do SAF, eu acho que precisa criar o mercado, precisa criar a produção, precisa dar segurança para quem está produzindo, mas não obrigando a comprar a qualquer preço. Porque a gente quer mais aviação, a gente quer mais voos verdes, mas obrigar a companhia a qualquer preço a comprar um mercado já muito restrito vai fazer com que o custo das passagens aumente mais ainda. Isso talvez para a Europa, que tem a alternativa do trem, não seja um problema. A gente não tem alternativa ao voo aqui. Então, a gente também não pode seguir exatamente o que a Europa está fazendo, porque lá os meios alternativos de transporte são diferentes. A penetração da aviação lá é muito mais alta do que aqui. Então, falar que o Brasil precisa parar ou crescer menos em função de uma aviação mais verde vai contra o interesse do Brasil. Talvez não vá tanto contra o interesse do europeu. Então, precisa ter uma coisa olhando para o Brasil e não o que os outros estão fazendo. Tive a honra de receber Jérôme Cadier aqui nos estúdios do CNN Money, CEO da Latam. Jérôme, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado. É um momento muito bom. A gente não falou tanto da Embraer, mas é um momento tão bom a Latam Brasil começar a operar a partir do quarto trimestre desse ano. Aeronaves da Embraer, me dá muito orgulho como brasileiro poder participar desse momento e ajudar a indústria brasileira também a se desenvolver mais. Muito obrigado pelo convite. Sucesso. Obrigado a você.